Nós temos um Deus tão grandioso. Nós servimos a um Deus tão poderoso. E Ele derrama tanto da sua glória sobre nós, das suas maravilhas sobre nós. Eu tenho falado muito e agora eu repito novamente. Como filhos de Deus, nós já temos as bênçãos para nós. A única coisa que nós temos que fazer é dar um passo de fé para acessar. Mas todas as bênçãos que você possa pensar sobre a sua vida de bom já existem. É promessa de Deus para você. Você só precisa ter fé. Seguir como um cristão, como um filho de Deus, que não se envergonha de ter a Deus como seu Senhor, que não se envergonha de ter aceitado a Jesus como seu único Salvador, que não se envergonha se por aí perguntarem: você é crente? E você, com toda a alegria que existe, dirá: eu sou o servo do Senhor Jesus. Eu sirvo a um Deus poderoso que fez os céus, que fez a terra, e que tudo o que nela existe também foi Ele quem fez. Aleluia! Nessa conferência, eu vejo assim algo maravilhoso do Senhor para todos nós. É necessário que a igreja do Senhor, muito mais agora, muito mais do que antes, venha buscar algo tão importante na sua vida, que é a santificação. Há quantos nós temos visto pessoas que antes ministravam a palavra do Senhor com tanto fervor, irmãos que antes até mesmo apresentou a Cristo para nós e hoje estão afastadas do caminho do Senhor. É triste, é penoso de se ver, mas existe. Mas isso acontece porque as pessoas não buscam essa santificação que é tão necessária na vida do cristão. Porque o diabo, queridos, ele está aí, olha, à porta. Ele está como o leão que ruge ao nosso derredor. Ao nosso redor está o Senhor, os seus anjos. Mas quando você não vigia, quando você não abre, Obrigado. Quando você não está buscando a Deus em oração, em meditação da palavra, consagrando a sua vida, jejuando, orando, aí você abre uma brecha. Abre só um pouquinho. O diabo não precisa de muito, não. Há quantos e quantos artifícios ele não pode usar para chamar sua atenção para as coisas lá do mundo. Porque há quem pense: a vida do cristão é uma vida tão chata. A gente tem que ir para a igreja, a gente tem que orar. Ler a Bíblia, são tantas letras. Dá um sono, irmão. Às vezes eu uso até para dormir quando eu estou com insônia. Mas existe, é mais ou menos assim. E aí você vai perdendo o conhecimento, você vai perdendo aquela vontade de vir para a igreja adorar a Deus. Aí as coisas começam a aparecer, parecem ser mais divertidas. O uso da tecnologia, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje, são aparatos. O pecado, ele existe lá desde a criação, quando o homem caiu. E hoje, ainda são os mesmos pecados. A única coisa que mudou foi a forma como o diabo te mostra esses pecados, né? Te induz a praticá-los. Foi isso que mudou. Mas o propósito é o mesmo. Uma palavra que já foi lida, e eu quero que você abra sua Bíblia lá comigo. Acharam? Você pode acompanhar. Romanos 12, verso 1 e 2.
Você pode acompanhar também no telão. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, essa palavra, ela tem um significado fortíssimo na nossa vida. Quando diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso só é possível se você buscar o Senhor de todo o seu coração. Fazer este sacrifício de ser alguém separado por Deus. A palavra de Deus diz que nós não podemos, nós não devemos nos conformar com este mundo. Em outras palavras, pode estar escrito com este século, com agora. Isso é verdade, queridos. Querendo falar agora sobre a tecnologia, o cristão e a tecnologia. Porque há muitas pessoas que fazem o uso errado da tecnologia. Eu tenho visto e lido em artigos que a tecnologia é um aparato que ajuda muito o povo de Deus a levar a palavra para outros lugares. Eu estava lendo em um artigo e nele estava escrito que um pastor foi pregar em uma nação. Nesta nação não se aceitava que fosse pregado a palavra de Deus. Se você fosse cristão, você era condenado. E ele chegando lá, naquele lugar, numa igreja escondida, para que ninguém soubesse da existência dos filhos de Deus. E ele entrou naquele lugar, ele ficou assustado com tanto de pessoas que havia ali dentro, sedentas para ouvir a palavra de Deus. E quando ele olhava, não tinha muitas Bíblias, porque era proibido entrar Bíblias naquele país. Mas os cristãos que ali estavam disseram para ele: não temos muitas Bíblias, mas nós temos lido a palavra do Senhor e aprendido com tantas ministrações através da internet. E é isso que acontece. Esse é o bom uso da tecnologia. Esse é o bom uso da internet. Você utilizá-la para aprender mais da palavra do Senhor, ler bons livros. Eu ando o tempo todo uma Bíblia eletrônica. Mas é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Porque quando nós acessamos esse mundo infinito de coisas, é nesse momento que está o perigo de nós cairmos. Eu quero falar que o perigo é exatamente você assim, com os dedinhos nervosos, ir para um site que não deve. Há quantas pessoas que podem estar dentro da igreja, mas quando chega em sua casa, entra no seu quarto, está sozinho, ninguém está vendo, vai e acessa sites pornôs. Porque a pornografia lhe traz prazer. E aí, o diabo começa a corromper você. As coisas de Deus começam a se tornar chatas, mas você que está doido para chegar na sua casa e ficar lá sozinho para fazer exatamente isso. Mas aí eu quero dizer para você também, que você pode estar se escondendo das pessoas ao seu redor, mas de Deus você não se esconde. Porque Ele é onipresente,
Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala que Ele esquadrinha o coração do homem. Às vezes nós tentamos esconder nos nossos próprios pensamentos, mas acontece que o Senhor os esquadrinha, Ele sabe de todos eles. Então, queridos, é necessário que você não se conforme com as coisas que vêm até você. Sabe mais? Além da pornografia, pessoas que fazem colunas falsas, como se você quisesse falar com outras pessoas, mas não quer que ela saiba que é você. Aí você faz uma página falsa, um perfil falso. Obrigado. Isso também é pecado. Você está mentindo quando faz isso. E às vezes as pessoas fazem isso, mas para quê? Para falar mentira, para invadir a vida alheia, falar mal das pessoas. Sabe outra coisa que o diabo vem trazendo até você, às vezes você começa a praticar sem perceber: a sensualidade. Há quantas vezes a gente se pega, se você não estiver mesmo seguro nos caminhos de Deus, há quantas pessoas que postam fotos com sensualidade. Querido, se porte como filho de Deus. Isso prejudica as outras pessoas. Você está sendo ali no momento usado, mas não por Deus. Você está se deixando ser usado pelo diabo. É necessário que você seja completamente santo em tudo que você faz, em tudo que você toca, os lugares que você anda, tudo isso. Em Efésios capítulo 1 diz: Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Perceba que a palavra do Senhor, ela está tentando chamar a sua atenção para isso. Todos nós que estamos aqui cremos, eu acredito que você crê nisso, que antes de você escolher o Senhor, Ele já o tinha escolhido. Antes de você dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero experimentar essa vida de cristão. E olha, o Senhor já tinha algo preparado para você. Em 1 Tessalonicenses 4 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Olha a necessidade de nós nos portarmos a Deus como uma pessoa pura, porque Ele exige de nós a santificação, que você se apresente diante dEle como santos, porque Deus não nos separou para a imundícia, Deus não nos separou para ainda fazer parte do mundo. Ele te chamou para ser uma pessoa santa, Ele te chamou para ser uma pessoa separada, Ele te chamou para ser uma pessoa usada por Ele em todos os lugares que você for. E se você não tiver essa vida santa, se você não procurar esse Deus que te limpa, que te purifica, se você não ler a palavra de Deus e não meditar na verdade que te liberta, você vai continuar nesse erro. Por isso, a palavra de Deus diz: Ele não nos chamou para a imundícia. Se separe, deixe. Pode ser difícil, mas não é impossível. Até Jesus, quando veio a este mundo, teve a oportunidade de pecar. Quando Ele foi ao deserto e jejuou lá os 40 dias, o diabo chegou até Ele,
pedindo para que transformasse as pedras em pães para que ele pudesse comer. Levou Jesus aos lugares mais altos e mostrou todas as maravilhas, prometendo tudo aquilo a Jesus. Mas o Senhor decidiu se separar para mostrar para você que se Ele conseguiu, você também consegue. Há quem possa dizer, mas irmão, era Jesus. E aí eu vou dizer para você, irmão, Ele nasceu como um homem igualzinho a você. A única diferença é que Ele decidiu ser santo o tempo todo, irrepreensível o tempo todo, imaculado o tempo todo. Então nós também podemos ser assim, porque é necessário que nós sejamos como Cristo. Devemos ter em mente, queridos, que o pecado ele nos separa de Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Às vezes você pode viver uma vida de tormento, uma vida de sofrimento, e pode indagar, mas o Senhor não tem todas as coisas boas para nós. Mas por conta da impureza na sua vida, do pecado na sua vida, você não pode acessar as bênçãos de Deus para você. Tem sido sim a maior das provações humanas, se manter separado para o Senhor. Mas nós temos que obedecer e cumprir a vontade de Deus. Temos que escolher o que é bom. Temos que nos separar. Porque Deus é santo e Ele não habita em corpos imundos. Porque você, eu, somos casa, somos morada do Senhor. O Espírito Santo, Ele não vai viver com você, não vai entrar no seu coração, Deus não vai entrar na sua vida, Jesus não terá lugar se você viver uma vida imunda. Você está sujo. Ele habita em lugares limpos, lugares santos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 ao 23, se você quiser ler comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 21 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: examinai tudo e fiquem com o que é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos chama a atenção para a necessidade de nós nos portarmos em santidade. Porque nós estamos aqui louvando a Deus, o glorificando, se enchendo da graça do Senhor, acessando a graça dEle, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Mas nós estamos aqui, e não somente aqui na casa do Senhor, mas em todos os lugares durante a nossa vida, tentando nos aperfeiçoar para aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós, que é a nossa salvação. Para esperarmos a vinda do nosso Senhor. Mas aí a palavra de Deus, ela coloca aqui esse ponto. É necessário que você permaneça irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Não seja como as nércias. Vigie, querido. Vigie. Porque elas ficaram para trás. E quando foram bater a porta, não tiveram mais acesso à glória de Deus. Se Jesus vir e você tiver com uma vida completamente errada, tortuosa, você não será participante da glória de Deus. O nosso Deus, Ele deseja o melhor para nós.
Somos seus filhos, somos seus eleitos, somos consagrados, somos sacerdócio real, somos nação santa. Você crê nisso? Aleluia! E por isso nós estamos rodeados de tantas coisas que podem nos afastar de Deus. Então que possamos examinar todas as coisas, escolher delas o que é bom. Isso não quer dizer que você não possa assistir um filme, que você não possa acessar o Google e fazer pesquisas, que você não possa utilizar o seu celular, mas é necessário que você tenha cuidado com as coisas que você faz. Há um tempo atrás, não faz muito, eu tinha falado inclusive no GC, e eu falei a todos, uma das coisas que eu ia fazer era ler mais a palavra do Senhor. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Mas eu falei isso porque antes de eu realmente começar a ler a palavra do Senhor, com mais amor, com mais dedicação, eu gastava muito do meu tempo assistindo série no Netflix. Muito tempo. Eu chegava em casa do trabalho, ou então quando eu chegava da igreja, eu colocava a minha comida, sentava lá na mesa, colocava o celular bem na minha frente, pertinho de mim, colocava numa série e começava a assistir. Um episódio talvez de 45 minutos, 50 minutos. E aí eu assistia. E aí eu dizia no final do episódio, nossa, eu tenho uma curiosidade para saber o que vai acontecer no próximo. E eu continuava assistindo. E aí passava mais um episódio e eu falava, meu Deus, o que vai acontecer no próximo? Eu vou assistir mais um. E nisso iam 4, 5 episódios. E quando eu ia dormir já era 1 da manhã. Meu Deus do céu. Mas aí, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Porque eu estava gastando o meu tempo para as coisas do mundo, que não estava me edificando em absolutamente nada. E eu não estava lendo a palavra de Deus. Não estava me edificando naquilo que é necessário na minha vida. Aí eu falei lá no GC, talvez eu assista ainda um episódio ou um filme, mas eu não vou mais deixar isso consumir o meu tempo com Deus. Então, a partir daí, queridos, eu comecei a ler mais a palavra do Senhor. E mesmo tendo a lido antes, o Senhor falou tanto ao meu coração. Mas isso só aconteceu porque eu decidi separar o meu tempo para o Senhor e deixar a tecnologia e as suas coisas mais de lado. É tão incrível que essa semana eu nem assisti nada. E eu não sinto falta. Mas eu sinto falta se eu não tiver um momento com Deus, lá no meu canto, no secreto, para falar com Ele, para deixar o Espírito Santo fluir na minha vida, para eu entender quais são as coisas boas de Deus para mim. É necessário que você perceba isso também. Não que eu seja melhor do que você, mas eu desejo que você possa sentir no seu coração a necessidade das coisas que são de Deus, das coisas que são do alto, e não das coisas que são do mundo. O engraçado é que a pastora Meire fala uma coisa, mas é verdade. Nós estamos observando, sabemos que é errado, mas ainda assim queremos tocar. Ela fala uma frase que é assim, eu estava falando com o irmão Tiago hoje sobre isso, ontem aliás. Será se queima? Meus queridos, se você meter a mão no fogo, queima. Mas é incrível como o cristão, ele sente essa necessidade de ver se realmente é isso que acontece. E ele está vendo
mas ele está lá. Será se queima? Eu vou tocar. Eu vou fazer. Será se queima? E aí acaba fazendo. Acaba caindo no erro, caindo no pecado, se corrompendo. E aí mais tarde está numa profunda solidão, porque não sente mais Deus na sua vida. É necessário que você preste muita atenção, porque o diabo ele vai usar as mínimas coisas para te tirar dos caminhos do Senhor. Mas quando nós decidimos viver com Cristo, conhecemos a verdade que nos liberta, e aí se você antes era um viciado, santifique-se no agora. Não viva mais as características do velho homem na sua vida. Santifique-se no agora, para que você possa ver o agir de Deus sobre você, o agir de Deus sobre sua vida, o agir de Deus sobre o seu trabalho, o agir de Deus sobre os seus estudos, o agir de Deus sobre tudo que você faz. Em 1 Pedro, no capítulo 3, a palavra diz que nós não devemos nos moldar no padrão do velho homem, mas devemos ser santos como aqueles que nos chamou, que é Cristo Jesus. Então, meus queridos, pare de se moldar, o velho homem já passou. Não olhe para trás como a mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. Não olhe, não se molde mais às coisas do mundo, você já saiu de lá. Deus já limpou você, o sangue de Cristo já limpou você. Você já foi redimido dos seus pecados. O Senhor nem lembra mais eles, porque todos foram apagados. Mas você que tenta lembrar, você que tenta viver, voltar lá no passado. Em 2 Pedro, no capítulo 3, diz que nós devemos guardar a promessa de Deus e nele sermos achados imaculados e irrepreensíveis. Novamente a palavra do Senhor nos chamando a atenção para isso. Olha que se eu fosse separar todos os versículos que falassem isso, nós íamos ficar aqui muitos dias. Em Colossenses, no capítulo 3, Paulo aconselha os colossenses a buscarem as coisas do alto, onde Cristo está, e mortificar o corpo contra as impurezas do mundo, que são a fornicação, a afeição desordenada, concupiscência, a avareza. Nossa, tem muitos outros. É necessário, queridos, que nós venhamos dar atenção à palavra do Senhor, para conhecer a vontade dele sobre a nossa vida. Porque Paulo dizia que eles deveriam se revestir como eleitos de Deus, que sejam santos, que sejam amados. Nós devemos entender que a santificação, ela não tem a ver com obras. A santificação tem a ver com se separar do pecado, ser obediente. É isso que a santificação quer dizer. Porque se no juízo você chegar para Deus e falar: Senhor, mas eu fiz tantas coisas em teu nome. Em teu nome eu preguei para tantas pessoas. Em teu nome eu expulsei demônios. Eu curei. Em teu nome, Senhor, foi em teu nome. Mas são obras. Mas você foi obediente a Deus. Você se separou do pecado. Porque se você não fez isso, o Senhor vai olhar para você e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Meus queridos, nós não podemos ser cristão pela metade. Assim como não existe o pecado pela metade, o pequeno e o grande, não existe meia salvação. Não existe o fato de metade do seu corpo ir para o céu, metade do seu corpo ir para o inferno. Não existe. Ou é sim ou não. Os homens usados por Deus já escreviam essas coisas e todas elas, o que percebemos é a chamada para a santidade. E para isso nós temos que nos afastar do pecado e se voltar para Deus. A santificação, como eu já disse a vocês, ela já vem desde a criação.
com a queda do homem e da mulher, pois eles pecaram. Nesse momento o pecado entrou no mundo, e de lá até hoje ele vem separando tantas pessoas do Senhor. Em Êxodo capítulo 19, diz a palavra, Deus fala a Moisés que se o povo guardar a aliança que o Senhor tinha feito com eles e ouvir a sua voz, então eles seriam propriedade do Senhor. Seria um sacerdócio real, um povo santo. O povo tinha que se santificar para ouvir a voz de Deus. Ainda é assim hoje, queridos. A palavra não muda. Naquele tempo, Moisés dizia ao povo: olha, o Senhor vai falar comigo quando eu subir naquele monte. Para isso, se santifique, porque vocês também vão ouvir a voz de Deus. E sabe por que a obediência é necessária? Porque Moisés também disse, porque o Senhor falou àquele povo: não subam o monte, fiquem ao pé do monte, porque aquele que subiu ao monte, passar daquela linha qual o Senhor tinha ordenado, certamente morreriam. E o povo se santificou, o povo se guardou, e quando Moisés subiu o monte, Deus falou com Moisés, e o povo todo pôde ouvir a voz de Deus, como um soar de buzinas, alto, em bom tom, mas porque eles se separaram, se santificaram, porque eles queriam, eles tinham essa sede de ouvir a voz do Senhor. A questão da obediência, isso que é necessário na nossa vida. E é tão importante que lá no livro de Isaías, novamente sobre o povo de Deus, estavam em pecado, estavam em ruína, estavam entregues às mãos dos seus inimigos, porque estavam em pecado, tinham esquecido de Deus. Quando faziam festas para adorar a Deus, não. Eles faziam festas para adorar a falsos deuses. E não aguentavam mais. Mas aí a palavra do Senhor fala que se eles se arrependessem e se voltassem para Deus, os seus pecados poderiam ser vermelhos como o carmesim, como a escarlata. Mas se eles se santificassem, eles seriam alvo como a neve, seriam brancos como a lã, e eles poderiam acessar todas as coisas boas que Deus tinha para eles. Então, meus amados, mais uma vez, lá em Josué, no capítulo 3, versículo 5, um dos versículos assim que me chama muita atenção. O Senhor fala a Josué e este entrega a mensagem ao povo, diz assim: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aquele povo estava chegando perto da terra prometida pelo Senhor a eles, depois de tantos anos, vagando pelo deserto. E o Senhor tinha tantas bênçãos para entregar para eles, uma terra que mana leite e mel. Era um acesso muito maravilhoso, era uma vitória. Então foi necessário que aquele povo se santificasse, para que eles pudessem atravessar o rio e acessar a terra que o Senhor tinha prometido. Em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez a palavra do Senhor, e ainda nos dizendo com mais convicção: se santifique, tenha paz com os seus irmãos, tenha amor por seus irmãos. Porque se você não tiver santo, se você não tiver irrepreensível, imaculado, limpo, você não verá o Senhor.
A palavra do Senhor, queridos, é muito verdadeira, muito amável, nos ensina muitas coisas. Eu gostaria que o Ministério de Louvor subisse aqui. Dizer para você que desde a queda do homem o Senhor vem dizendo: santificai-vos, se separem. Venhamos, irmãos, ter cuidado. Não só com a tecnologia, não só com a internet, não. Mas também com os convites errados, com as amizades erradas. Tenha cuidado. Uma vez, passando por um momento de dificuldade, eu me injuriei com o Senhor. Eu já falei isso para algumas pessoas. Então eu disse: Senhor, eu não vou mais te servir, porque eu estou vendo que as coisas não estão dando certo. E aí eu deixei de louvar o Senhor de verdade, de ser um cristão, por 3 meses, e aqueles foram os piores 3 meses da minha vida. Porque ao invés de eu colocar a ideia na cabeça das pessoas, de influenciar as pessoas com o reino de Deus, eu deixei que as pessoas me influenciassem, trouxessem o mundo para dentro do meu coração. E aí, quando eu me vi, eu já estava bebendo, me prostituindo. E o mais engraçado é que Deus, Ele não desiste da gente. Porque eu fazia essas coisas erradas. À noite, no outro dia de manhã, eu acordava com um sentimento tão ruim, um peso no meu coração, um peso na minha mente, uma vergonha de Deus. Eu pedia desculpa ao Espírito Santo. E os meus pais, eles não me visitam muito. Mas é incrível que durante esses 3 meses, os meus pais estavam quase todo dia lá em casa, de manhã cedo. E eu falava: meu Deus, é o Senhor mesmo que quer me mostrar que eu tenho que mudar. Então, meu Deus, eu decido tirar o mundo de dentro do meu coração. As falsas amizades, as coisas erradas, os pensamentos tortuosos, e me santificar, Senhor, novamente para o Senhor. Para poder novamente falar sobre o Senhor sem ter a vergonha. Para poder novamente olhar para o meu pai e a minha mãe sem sentir um peso dentro de mim, sem sentir vergonha deles. Tudo isso. Então, uma noite quando ainda estava visitando a igreja, passei aqui na frente e era o dia do alto de Páscoa. Eu sentei ali, por aquele meio. E quando o alto de Páscoa começou, fui vendo tudo aquilo que Jesus tinha feito por mim. E tudo que eu sabia fazer era chorar, não saía uma palavra da minha boca, só chorar. Porque eu estava reconhecendo novamente o sacrifício que Jesus tinha feito para me trazer a salvação. E a partir dali, eu voltei de novo aos caminhos do Senhor, para adorar o Senhor, e para ter esse crescimento espiritual na minha vida, para me tornar um servo do Senhor de verdade, para que eu pudesse me apresentar diante de Deus santo, sem erros, sem falhas. É claro, nós somos homens. Quando eu digo homem, homem e mulher. Se nós não nos preservarmos, não buscarmos a Deus, a nossa carne fala mais alto, porque há, querido, uma guerra travada entre a sua carne e o Espírito. Porque o Espírito quer falar mais alto para ter acesso a Deus, mas a sua carne não deixa. O Espírito pode estar pronto, mas a sua carne não está, ela é fraca. E é por isso que ainda nós estamos aqui. Nós não estamos na glória com Deus, porque não estamos preparados.
Mas como Paulo, que todo dia buscava a perfeição para a salvação, nós também, como igreja do Senhor, devemos buscar essa perfeição na nossa vida de cristão. Devemos reconhecer a verdade. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Eu acredito, queridos, que não como só antigamente, mas muito mais hoje, é necessário que nós venhamos queimar como brasas vivas perante o Senhor, para ter acesso a todas as coisas de Deus para a nossa vida. Então que nessa noite nós venhamos queimar, nós venhamos glorificar a Deus, venhamos louvar o Senhor, se arrepender dos nossos erros e não voltar mais para trás, não olhar mais para trás, mas olhar para frente, seguindo para frente a nossa carreira de cristão, a nossa carreira de servo do Senhor. É isso que Ele quer para nós. Eu quero convidar você aqui na frente, que quer ter esse renovo do Senhor, que quer receber mais de Deus, que quer entregar a sua vida de verdade para Cristo. Não seja meio crente, isso não existe. Sirva mais a Deus, olhe mais para Ele. Venha, queridos, venha aqui na frente. Vamos orar, vamos acessar essa glória, vamos acessar o Senhor. É necessário que você queira, é necessário que você venha buscar essa santificação. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Vem se purificar. Vem se purificar mais. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Toca no Senhor. Vamos cantar, toca. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Com brasas vivas do altar. Brasas vivas do altar. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Com brasas vivas do altar. Brasas vivas do altar. E tira o medo. Pode ser Moisés, suba meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me escondo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte.
você entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte e vou ficar lá até te encontrar. Vamos entrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso. Mais perto das glórias. Exalte o nome dele. Exalte o nome dele. Busque a santificação na sua vida. Esse avivamento que faz com que a gente venha crescer mais cristão, que faz com que a gente venha buscar com mais vontade o Senhor. Se você não fizer isso, você não sentirá esse renovo, não sentirá essa vontade ardente como uma fornalha dentro de você para buscar o avivamento de Deus na sua vida. É necessário que a igreja do Senhor deixe para trás todo o pecado, toda impureza, para ser conhecedora da obra avivamento do Senhor na sua vida. Se voltem para Deus, queimem diante dele, exalte a Ele, ore, glorifique, louve, exalte a um Deus grandioso que quer tudo de bom para você. Aleluia.